Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera. Caderninho, caneta na mão para anotar muito hoje. Bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí. Hoje a gente tem um convidado super especial, um grande amigo, um cara que, desde que eu conheço esse cara, desde que eu comecei a acompanhar a carreira dele lá atrás, quando a gente começou meio que junto, eu admiro muito o trabalho desse cara e ele sempre ganha. Aonde ele pisa, ele ganha. Impressionante. Seja muito bem-vindo, Ricardo Amêndola. Ricardão, cara, que prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo. A gente não vê a hora de aprender com você, meu amigo. Obrigado, Feijão, obrigado, Peter. Prazer falar com vocês. Obrigado pela introdução aí. Não é todo lugar, mas pelo Todo menos a gente tem lugar, que eu fazer digo algumas todo coisas. lugar. Você pode ficar com humildade, mas eu vou falar. É todo lugar. Eu tenho Obrigado. testemunha aqui, ó. Joguei poucas vezes contra o Ricardo e ele ganhou sempre. Não. Então tem muita Teve uma verdade. vez no estadual, lá na época que você levou, eu lembro. Ó, Uma ó, vez, ó, uma é. vez, uma vez. É isso aí, uma vez. Esse eu também não esqueço, mas estatisticamente falando, ele sempre ganhou. Cara, a gente tem muitos amigos que a gente já entrevistou aqui que ganharam muito mais da gente do que a gente ganhou dele. Porra, velho. A gente só convida os caras que batiam na gente pra caramba. Mas É como tudo a gente bem. sempre diz, às vezes a gente ganha e as outras vezes a gente aprende. Eu aprendi bastante, viu? Sensacional. Ricardão, a gente tem os nossos patrocinadores aqui, mas antes a gente vai dar o recado do nosso curso, né? O DNA do Líder Esportivo. Clica aqui, eu não sei onde está o QR Code, mas clica no QR Code, entra lá no nosso curso, porque é espetacular. Muita gente já fez o curso, a gente tem recebido muitos feedbacks importantíssimos para o nosso trabalho e só feedbacks positivos, graças a Deus. E são aquelas 6 habilidades para você se tornar um melhor líder, aprender como inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar a sua marca no esporte, Peter Bristotti. Isso aí, são 6 habilidades, começando por liderança, a gente sempre fala aqui que as pessoas vêm Líder. primeiro, e então o primeiro módulo do curso é sobre liderança, sobre como gerir pessoas, como conquistar as pessoas, e aí a gente passa por planejamento, tópicos técnico-táticos, estatística, tem um tópico bônus sobre vôlei de praia com você, Feijão, Bola de então, praia, põe os seus óculos escuros, exatamente. vá para a areia, porque é legal pra caramba. Então, galera, se inscreva, escaneie o QR Code e vem aprender com a gente. É isso aí. E se você quiser vir para os Estados Unidos, Ricardo Amêndola, você que é um grande candidato a ter uma vaga nos Ô, Estados Unidos pelo seu sucesso na carreira, você tem que entrar em contato com o Lucas Negrin, lá da Nexus Next, e descobrir os quantos possíveis caminhos para vir legalmente para os Estados Unidos, Peter Bristotti. são 187 maneiras. Não é possível que não tenha uma que seja adequada ao seu perfil. Então, converse com o Exatamente. Lucas, ele vai dar uma assessoria personalizada para você. Mas não é só vir para os Estados Unidos, né, não, Feijão? Alegria, alegria, Lucas Negrinho aqui da Nexus Next mais uma vez. Peter Feijão, sabe onde eu estou? Fala para o nosso convidado Ricardo. Eu estou aqui em Charlotte, onde a Nexus Next veio começar mais um negócio, um empreendimento maravilhoso no ramo do real estate. E é uma cidade que pulsa não só construção civil, mas também o esporte. É hóquei no gelo, é o Charlotte Hornets, é o vôlei universitário, é o soccer, é todos os esportes circulam aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na North Carolina, onde um faturamento, só para vocês terem uma ideia, superior a $1 bilhão em faturamento de entradas, o que consome, o que gira na economia local. E eu faço esse convite para você porque muitas vezes você é uma pessoa qualificada que quer vir com a sua família para os Estados Unidos, mas às vezes nem sabe por onde começar porque não tem um caminho, não tem uma rota. E eu, da Nexus Next, eu posso te ajudar. QR Code na tela, faça uma aplicação, pessoalmente eu respondo cada pessoa que me manda uma mensagem carinhosa. Eu levo o seu caso aos nossos advogados que retornam. Se você quer fazer negócios nos Estados Unidos,
temos um time da pesada para poder te apoiar agora no ramo imobiliário, mas nas franquias, as empresas que vocês querem trazer para cá, nós fazemos todo o trabalho em solo americano e você só dirige no caminho que já está pavimentado. Um forte abraço, um bom programa para vocês e eu fico por aqui. Bora pegar o avião, se não perca. Um abraço a todos. Exatamente. Exatamente. Se você pode dolarizar o seu patrimônio, você pode abrir uma empresa sem nem mesmo ter visto para os Estados Unidos. Sabia disso? O Ricardo, que tem milhões de reais guardados na conta, pode dolarizar o patrimônio, porque é uma moeda muito mais estável. E a Nexus Next, nosso grande amigo Lucas Neguin, faz esse trabalho para você, certo? E se você quiser saber como os melhores atletas e técnicos de voleibol do mundo são agenciados e são geridos, as carreiras dessa galera são geridas, você tem que clicar nesse QR Code aqui e descobrir como a Team GM, do nosso querido amigo GG Maciel, trabalha e faz com que esses atletas tenham uma carreira muito mais longeva, muito mais saudável, muito mais rica, não? Porque a Team GM cuida dos atletas e técnicos de voleibol da melhor maneira possível. GG Maciel, Rafael Vinhedo, Matheus Bechara, Rafael Vandergor, Lorena, toda essa galera faz um trabalho incrível com esses técnicos e atletas. A Team GM, Peter Bristotti e Ricardo Amendola, que é a maior e melhor agência de técnicos e atletas de voleibol do Brasil, quiçá do mundo, quiçá do planeta Terra. O GG é incrível. Isso aí. Ricardinho, cara, que carreira incrível que você está tendo, né? Cara, eu busquei o seu Volleybox aqui, eu sei que no seu Volleybox está aqui que você começou no Pinheiros, mas eu sei que você começou lá no Clube Atlético Ipiranga. Meu amigo. Clube Ipiranga lá. Clube Atlético Ipiranga, depois passou pelo Pinheiros, Seleção Paulista, no Bradesco, tem uma carreira incrível no Bradesco. E agora no São Caetano. Fala pra gente aí como que foi esse começo de carreira no voleibol, a sua história resumida aí no voleibol, para a gente entender da onde que você veio. Muito bom. Acho que, como a maioria, eu comecei jogando na escola, né? E ao longo do percurso, eu fui entendendo Peter, mais um que começou na escola. Eu fui entendendo que eu queria alguma coisa maior, cheguei a fazer umas 2 peneiras, mas não passei. Nunca fui tão bom assim, igual o Feijão, batia forte na bola e tal. E me apaixonei pelo esporte, cara. Me dediquei ao escolar e quando eu fui para a faculdade, eu já entrei falando que eu queria trabalhar com vôlei. E aí trabalhei com voleibol escolar como estágio, né? No colégio que eu joguei, eu tive um professor, o professor Fernando, que oportunizou eu ajudar as categorias ali depois que eu me formei, quando eu estava na faculdade. Em qual escola, Ricardo? Eu estudei no Nossa Senhora Menina, no Colégio da Moca. Certo. Primeiro no João 23, o professor Cláudio, que me iniciou no voleibol, né? Depois eu fui para esse colégio no ensino médio, na época era colegial ainda, né? E aí joguei lá um pouco, e depois, quando eu fui para a faculdade, eu fiz, no primeiro ano, comecei na FMU, onde o Feijão lá estudou também, mas eu não consegui continuar por questões financeiras. Depois eu tranquei esse ano, continuei trabalhando, e no outro ano eu fui para São Judas, aí me formei na São Judas. Aí lá na São Judas eu fui técnico da faculdade também, e paralelo a isso, o vôlei escolar me proporcionou conhecer algumas pessoas, o Kiko, que vocês já conversaram, o Fábio lá, Vidal lá do Mackenzie, e o Fábio conseguiu um estágio para mim lá no Ipiranga. Um estágio não é nem 0 a 0, era negativo a parte financeira, porque eu não ganhava nada e gastava para ir. Mas, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Comecei a trabalhar lá de graça e lá me abriu muitas portas. Aí foi lá no Ipiranga, com a Agnes, ela me oportunizou trabalhar e eu sempre fui muito curioso. E aí eu via lá, sei lá, não tinha preparador físico. Eu falava, ó, eu posso dar um palpite aí de preparação física? Aí pode. Aí não tinha estatístico, aí eu sei fazer. Aí eu precisava de grana, tinha aula nas escolinhas. Aí eu falava, posso ficar na escolinha? E aí o diretor falou, na escolinha eu consigo te ajudar com alguma coisinha. Então eu entrava no clube 1h30 da tarde e saía meia-noite.
mas saía feliz da vida, cara, porque eu estava iniciando uma carreira que eu sempre sonhei, né? E paralelo a isso, os outros trabalhos, colégio e tal. E foi por aí. Eu comecei desse jeito, trabalhando de graça. Que legal. Manda, Peter, manda aí. Não, eu ia falar que eu tive um professor na faculdade, o professor Paulo César Montanher, hoje é reitor da Unicamp, e na faculdade ele dizia o seguinte: quando você descobre o tanto de coisas que um professor de educação física faz, independente do trabalho que ele tenha, você descobriu de verdade o que é ser professor de educação física, porque nunca é uma coisa só, mesmo que seja apenas um estágio. Você faz de tudo. Quando você descobrir, prestar atenção e perceber, putz, estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso, você começou a ser um professor de educação física. É exatamente isso que você está falando, Ricardo. Aí estagiei lá, fiquei lá 2 anos como estágio, não tinha CREF, não podia ficar no banco, mas ia em todos os jogos, ficava na arquibancada, anotando. Feijão também passou por isso lá no Paulistano, a gente já se encontrava nas arquibancadas ali. E aí, quando eu me formei, aí eu tive a oportunidade de ficar no banco de assistente, e aí depois me deram uma categoria, e aí foi. Legal. E a gente sempre pergunta aqui, uma das nossas perguntas que a gente faz para quase todos os nossos convidados que vêm pela primeira vez aqui, são as referências, né? Quem que eram as suas referências no começo? Você citou a Agnes, o Fábio, o grande Fábio Vidal, o Kiko. Quem que eram essas pessoas? Essas pessoas eram mais próximas de você, claro, te deram essas primeiras oportunidades, mas quem eram as outras pessoas que você olhava e falava, nossa, eu quero ser esse cara, eu quero ser essa gestora, essa técnica, quem que eram essas suas referências no começo? Como você disse, essas pessoas foram as que me oportunizaram a iniciar, né? Mas eu tinha algumas referências, acho que eu sou 82, né? A gente vivenciou aquela geração de prata e ouro crescendo com eles, né? Então não tem muito como fugir dessas referências. Eu acho que o Zé Roberto, na seleção de 92, foi onde me encantou, né? Barcelona ali. E depois, na sequência, comecei a acompanhar um pouco o trabalho do Bebeto com a seleção italiana, foi uma grande referência, que eu pensava assim, cara, como um brasileiro conseguiu fazer tanta coisa num país europeu ali, que na época meio que dominava o cenário mundial, no masculino, né? E aí, na década de 90, também teve a seleção cubana feminina, ali de 91 a 98, acho, bateu em todo mundo. E jogava um 4-2 ofensivo, então um sistema diferente, que encantava. Então, eu não lembro muito bem do treinador da seleção de Cuba, mas eu lembro das jogadoras. Tiveram vários, né? A Cuba foi campeão olímpico com diferentes técnicos, né, naquela geração. E aí, no meio desse caminho de Cuba, o Bernardinho entrou com o Brasil meio que brigando com Cuba. Então, também foi uma pessoa que foi, opa, esse cara tem alguma coisa diferente aí que a gente pode beliscar e aprender. Porque até então o Brasil batia, sei lá, terceiro, quarto, quinto, e o cara começou a chegar em final e ganhar jogo deles. Eu falei, opa! E aí esses três profissionais foram os que me encantaram no período que eu estava tentando jogar. Muito legal. E você citou esses nossos amigos, né? A Agnes, o Fábio, o Kiko, a gente sempre fala, eu tenho uma frase que eu adoro, cara, que é aqueles que bebem a água têm que reconhecer os que cavaram o poço, né? Tem pessoas que vieram antes da gente que... Você já tinha ouvido essa, Peter Bristotti? Lógico que não, achei espetacular. Muito bom. Arrepiou aqui essa daí. Reconhecer quem... Por isso que eu sempre coloco essa pergunta no roteiro, que reconhecer as pessoas que nos deram oportunidades, que vieram antes da gente, é fundamental. Até os que, né, o Zé, o Bernardo, o Bebeto, pessoas que foram referência que são referência para todo mundo que trabalha no futebol, e até as pessoas que são mais próximas que nos deram as oportunidades mais diretas. Então, é uma frase de John Maxwell aí, ó. The ones who drink the water must recognize the ones who dug the well. Você que fala inglês fluente, Peter Bristotti, mais 48 idiomas, guarda essa aí. Vamos lá. Ricardinho, daí depois você evoluiu, né? Começou a treinar, ser head coach das categorias, né? As categorias menores primeiro, depois passou para sub-19, sub-21, agora adulto.
né, e teve sucesso em todas elas, né, principalmente quando você foi para o Bradesco, foi para as equipes de mais investimento, né, Pinheiros, Bradesco, agora São Caetano, como que essas experiências, desde o comecinho lá da base até somadas a essas experiências com as categorias maiores dentro da base, te formaram o técnico que você é hoje? Legal. Eu tenho muito orgulho em falar que eu passei por todas as categorias, cara, desde das escolinhas, aí na época nem eram subs ainda, né, era iniciante, pré-mirim, mirim, hoje em dia é tudo sub, mas eu passei por todas as etapas, e em todas as etapas eu tive muitos bons insights para poder transferir para os anos seguintes, inclusive no universitário. Cara, eu acho que o que mais me ajudou nessas experiências foi entender que cada grupo é um grupo, cada grupo é único, não adianta você querer reproduzir o que você fez na temporada passada, por mais que algumas peças possam se repetir entre as temporadas, né? Então, em alguns momentos da minha carreira, eu subi com a mesma equipe, praticamente no mesmo lugar, então era técnico do Sub-15, fui para o 17, depois do 17 para o 19, algumas atletas subiram comigo, mas, cara, cada ano era um ano diferente, né? Então, isso eu ouvia muito isso, mas eu consegui ver na prática. Então, um jeito de falar com uma atleta quando ela tinha 14 anos, a mesma atleta já compreendia de outra forma quando ela estava com 15, né? É muito diferente. Isso é uma das coisas que me fez aprender bastante com a passagem. Outra coisa que eu entendi é que a organização prévia faz com que a gente erre menos, né? Então, com o passar dos anos, eu aprendi a planejar muito melhor e entender que o planejamento estava diretamente ligado à possibilidade de sucesso ou à possibilidade de minimizar os fracassos, né? Então, assim, com o passar do tempo, eu entendi que os registros eram tão importantes ou mais do que dar treino ali na quadra. Isso, crescendo com as categorias, eu entendi que estudar e me preparar para o que podia acontecer fazia com que os treinos fossem melhores e com que os resultados pudessem vir mais, né? Mas eu acho que a grande cereja do bolo aí, Feijão, foi que eu entendi que ao longo da carreira eu fui percebendo que as atletas sentem emoções e que o treinador também. Que quando eu sentia alguma coisa ali dentro do jogo, por exemplo, eu estava nervoso, eu estava muito irritado, eu pensava, cara, se eu que sou adulto e que estudei para isso tudo, estou sentindo isso, você imagina essa criança que está comigo, deve estar potencializado em 1000, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas psicólogas e alguns psicólogos, entre elas a Marisa Marcunas, cara, e ela me ensinava muito nesse sentido, falava assim, ó, calma, pensa no que está acontecendo. Eu acho que ao longo da carreira, essas experiências na base me ajudaram a entender que, cara, não adianta você ficar berrando, gritando, ou não adianta você ficar só passivo, cada momento é um momento, mas que você está sentindo uma coisa e que todas as outras podem estar sentindo a mesma ou outras coisas muito loucas ao mesmo tempo. Acho que isso é o que ficou para mim até hoje, toda decisão que eu tomo ali no banco, acho que passa na minha cabeça, putz, o que elas estão pensando, o que eu estou sentindo, para tentar tirar um pouquinho da emoção, buscar uma razãozinha em algum lugar ali. Cara, o que você tem duas. A nossa metodologia que eu e o Peter a gente desenvolveu, né, que a gente faz as mentorias, os cursos, são basicamente 5 pilares, né? Liderança, planejamento, cultura, aspecto prático e estatística. É isso que a gente ensina para os outros técnicos. E as duas primeiras que a sua fala relaciona completamente com as duas primeiras. Com liderança, que entender o ser humano, colocar o ser humano na frente, entender quais são as emoções e quais consequências essas emoções acarretam quando você tem certos comportamentos, e planejamento. O brasileiro, em geral, e isso eu falo em geral, tá? Não são todos, mas os que, em via de regra, não entende muito de liderança e não entende muito de planejamento.
né? E os que entendem e os que estudam intencionalmente esses dois pilares, que são os dois primeiros pilares da nossa metodologia aqui, são os que têm sucesso. Então, não é por acaso. E eu estou meio que advogando em causa própria aqui, mas relacionando diretamente a sua fala. E a gente sabe que você tem muito sucesso. Então, professor e professora, você que está assistindo esse episódio aqui, fica a primeira lição. Estude sobre liderança e estude sobre planejamento. É isso aí, o Ricardo, você traz para a gente algo que eu sempre digo, nós somos muito bons de ensinar movimento, nós somos muito bons de ensinar voleibol, mas se nós, enquanto professores e os caras que estão no comando, se a gente não entender de pessoas, as pessoas não confiarem na gente, não adianta, você pode saber tudo de voleibol. Você pode saber tudo de estatística, todos os sistemas técnico-táticos, ajustar aqui e ali, mas se a tua equipe não comprar a briga, bicho, não adianta nada. Você vai estar lá como apenas uma pessoa do lado da quadra. Então, essa talvez seja uma das razões porque a gente sempre fala que você precisa colocar as pessoas primeiro e você falou brilhantemente, dando esse seu depoimento sobre a importância dessas questões relacionadas ao relacionamento com as pessoas. É importantíssimo. Mas agora deixa eu só aqui aquecer minha mão, porque agora eu vou anotar um monte, vou descobrir como é que foi que o Ricardo sempre ganhou de mim. Então vamos falar sobre voleibol agora. Vamos lá. A gente observando as suas equipes jogarem, quais são as características fundamentais quando a gente bate o olho nas suas equipes, a gente consegue visualizar. Ou de outro modo, quando você está planejando ali a sua equipe, trabalho, quais são os conceitos, os pilares mais importantes que você não abre mão, né, com relação a questões técnico-táticas? Como são as equipes do Ricardo? Bom, vamos lá. Eu acho que uma das coisas que eu não abro mão é com relação à organização também dentro de quadra, né? Cada atleta saber o que tem que fazer em cada momento, né? Isso a gente conversa bastante em vários sentidos. Falando da parte técnica, obviamente que eu me preocupo também com a questão da biomecânica, de como que faz o gesto e tal, mas também com o passar dos anos eu fui entendendo que nem sempre a técnica perfeita trazem os melhores resultados, né? Então, a busca pela técnica nas minhas equipes é mais uma questão de polimento, né? Hoje em dia, trabalhando com adulto, principalmente, mas é mais uma questão de prevenção de lesões do que para qualquer outro tipo de coisa. Então, você pega uma atacante que ataca muito com a passada invertida, pode ser que ela tenha algum problema ali na coluna, alguma questão de muita rotação para poder atacar para uma área ou outra. Talvez inverter essa passada para fazer com que ela tenha uma qualidade de vida melhor e uma longevidade na carreira. Mas, se isso não for uma questão impeditiva, também é uma questão que eu priorizo que ela se sinta bem. Cara, você está bem, você está conseguindo fazer, você está conseguindo ter sucesso, se ela se sente bem, se ela está tendo um retorno positivo daquele gesto, eu hoje em dia não fico mais tão bitolado em corrigir, fazer com que ela faça a coisa da maneira que a gente estuda e vê nos livros e que seja perfeito. Se o resultado que a gente precisa e que ela precisa está sendo bom e ela não está se machucando, eu acho que tá. Então, às vezes você vai ver um time meu que tem uma ponteira fazendo uma manchete de um jeito e outra do outro. E eu não vejo mais nenhum problema com relação a isso, né? Eu lembro de alguns podcasts que eu vi aqui de vocês, que vocês falaram sobre jogar bonito. Cara, hoje em dia a gente joga, para mim, jogar bonito é jogar de forma eficiente, né? Então, se a gente conseguir fazer o que precisa fazer, então, tecnicamente, eu não fico enchendo tanta paciência para que todas façam do padrão ideal ou igual, né? Tem um cara na internet que fala aí que o jogo pode ser jogado de milhares de maneiras diferentes. Ouve esse cara que ele sabe o que ele fala. Tem um maluco aí que está plantando isso aí, todo mundo está falando. É legal que você está dizendo isso. Grande Peter Bistott. A técnica
é o que tem que estar a serviço do atleta e não o contrário. Exato. Então, assim, Não é mesmo? você está conseguindo fazer o que precisa fazer da maneira que ele encontrou para resolver aquele problema, hoje em dia, para mim, ok. Lá no começo da minha carreira, eu fui mais chato com isso. E eu fui aprendendo ao longo do tempo também que jogar tem que ser legal. Mas, Ricardo, só fazendo um parênteses, que você diz, você faz essa regressão lá no início da carreira, talvez quem trabalha nas categorias de base, a gente precisa ser um pouco mais exigente com relação ao estabelecimento dessas questões fundamentais. Eu não vou dizer questões fundamentais dos fundamentos, porque é redundante, mas olha eu já dizendo isso. Então, talvez seja um pouco mais justificado quem trabalha lá, quando a gente está lá na formação, mas mesmo lá na formação, as pessoas são diferentes, as crianças são diferentes, têm backgrounds diferentes. Às vezes a gente vai trabalhar com um atleta que ficou com isso daqui na mão o tempo inteiro, tem uma vivência motora diferente daquela que brincou na rua e tal. Mas a gente precisa, enquanto professor, saber a diferença, saber o público com quem a gente está trabalhando, e você traz isso para a gente de uma forma muito legal. Talvez eu tenha generalizado muito, mas assim, eu não acho que nas categorias menores o professor não deve ensinar e nem corrigir. Ele deve fazer isso, deve buscar um padrão motor próximo do ideal, questões biomecânicas, questões de crescimento e desenvolvimento motor, enfim, tem várias coisas para serem analisadas quando você vai apresentar certa habilidade complexa para uma criança, principalmente. Mas eu entendo que, com o passar do tempo, se a criança já atingiu um padrão autônomo desse movimento e que isso não está sendo um problema para ela, eu acho que não tem problema se ela seguir dessa forma. Né? Eu entendo dessa maneira. Isso não quer dizer que, em algum momento, você não possa tentar mudar e ver se a performance melhora ou não. Mas, se caso isso incomodar demais e fazer com que a pessoa fique triste, eu acho que isso não pode acontecer. Ou não precisa acontecer. Olha só. E falando de aspectos táticos, desculpa, Peter. Não, isso é muito legal, porque a gente sempre fala que o ensino da técnica, a técnica, eu costumo dizer que ela é um espectro. Ela não é um ponto. Existe um limite, e esse limite, existem variações dentro desse limite. Quando a gente está lá na base, a gente propõe esse espectro. Então, eu daqui até aqui é aceitável, mas saiu desse espectro, aí a gente já começa a ter problemas, cinesiológicos, biomecânicos e até de rendimento. Não vai conseguir resolver o problema se fugir muito desse espectro. Mas dentro desse espectro existem muitas variações da técnica que são aceitáveis. A gente não pode ser tão caxias. Esse é o movimento correto e ponto. E é muito legal que você traz isso e como isso muda, né? Conforme os atletas vão crescendo, até chegar lá no nível que você tá trabalhando hoje. Espetacular. Mas você dizia sobre os aspectos táticos. Isso. E aí, nos aspectos táticos, o que eu priorizo para minhas equipes é ter pelo menos 2 ou 3 formas de jogar básicas e que essas formas sejam adaptáveis para o que a gente precisa dentro dos jogos. Em alguns momentos, a gente conversa até assim, olha, a gente tem esse jeito de jogar, se a gente fugir muito disso, a performance vai cair demais. Então, se alguém conseguir anular isso que a gente está fazendo como padrão, a gente vai tentar adaptar, mas também parabéns para outra equipe que conseguiu melhorar e suprir essas questões. Então, de parte tática, a gente, pensando um pouco em sistemas, né? Sei lá, K1 e K2, a gente tem no sistema ofensivo formas de linha de passe para cada situação, 2 ou 3, e formas de como a gente vai atacar o adversário no side-out, de acordo com a chamada da central, por exemplo, né? Isso respeitando as características do que as nossas atletas têm de mais forte. Então, por exemplo, vamos fazer uma rede de 3, nem sempre eu vou trabalhar chute com saída se a minha central não tem a 7, a bola chutada mais forte. Tenho que adaptar para que a bola mais forte dela se encaixe melhor no sistema ofensivo junto com as demais. A gente tem 3 variações para cada passagem, e no sistema defensivo também. Aí vai de acordo muito com o que a gente tem
linkando os fundamentos, né? Então, se eu tenho um time que tem um saque um pouco mais agressivo e um bloqueio um pouco mais pesado, a gente defende de certa forma. Mas não, se eu tenho um saque que joga mais no campo e não saca tão bem, a gente ajusta o bloqueio de uma outra forma. Mas existem 2 padrões da nossa equipe, e aí, se o adversário conseguir descobrir esses padrões, identificar esses padrões e atacar isso, a gente tenta adaptar para tentar minimizar os danos, né? Uma pergunta em relação a essas variações, Ricardo. Você tem uma preferência que você, antes de saber qual é o seu time, quais peças que você vai ter na mão, você fala, não, eu gosto e prefiro que meu time jogue super rápido em sistema e mid-system, né? Que é com passe B, talvez. E aí, fora de sistema, joga um pouquinho mais devagar, ou até tente acelerar o jogo, ou você não, vamos partir do pressuposto que eu tenho que saber quem que eu vou, qual grupo que eu vou ter na mão para decidir qual sistema a gente vai priorizar. Quais das duas você dá preferência? A preferência que eu dou é adaptar o que eu tenho na mão, dentro do que elas podem fazer, é a melhor coisa que a gente faz. É lógico que quando a gente busca contratação, a gente esbarra em N questões, desde questões financeiras até questões de capacidades físicas e técnicas das atletas. Mas eu busco contratar as atletas priorizando um pouco a questão da velocidade, né? Até por uma questão de biotipo aqui do Brasil, a gente não tem as atletas maiores, as mais altas o tempo todo, as mais fortes, então eu priorizo. Mas quando isso não é possível, a gente tenta adaptar. Mas o que eu faço, Feijão, respondendo diretamente a sua pergunta, eu analiso o grupo que eu consegui ter na mão, começou a temporada, dentro desse grupo, o que dá para a gente fazer de melhor para explorar as características que elas têm? Cara, eu tenho uma levantadora que sabe jogar muito rápido, ok, mas a minha atacante talvez não renda tanto dessa forma. O que a gente pode fazer é o meio termo. Eu posso melhorar um pouquinho essa atacante para que jogue um pouco mais rápido e posso mostrar para essa minha levantadora que em determinadas situações a gente pode fazer isso. E também na questão de dentro do sistema ou fora do sistema, eu busco alguns padrões também, né? Então, assim, dentro do sistema, jogar com o máximo de velocidade possível, buscando atacar gaps de bloqueio, por exemplo, do adversário, né? Então, aquelas famosas chute com saída, tempo com ponta, né? Ou, sei lá, contra-ataques por proximidade, né? Bloqueou na entrada, contra-ataca na 7, bloqueou na saída, contra-ataca mais próximo, enfim, para ganhar velocidade nas transições, né? E fora de sistema, trabalhar com a bola um pouquinho mais confortável, também, quando possível, com velocidade, mas um pouco mais confortável, mais longe da antena, né? Mais próximas ali ao centro, vamos colocar centro da quadra, não que seja centro, mas um pouco mais curta, para que o atacante tenha um pouco mais de possibilidade na tomada de decisão. É mais ou menos por aí. Espetáculo, muito bom. Nossa, que legal. Ricardo, você acabou de falar pra gente que você, quando termina as contratações, aí você analisa as características dos atletas para daí ser o ponto de partida para pensar como você vai jogar. Mas você teve uma experiência muito grande. Eu vou puxar a sardinha de novo para a base, hein? Olha aí, eu lá voltando para a base. Quando a gente está na base, e você também trabalhou em equipes que você tinha centenas de atletas fazendo a seletiva, né? Como é que você, quando trabalhou com a base, ou se trabalhasse ainda com a base, você faria essa avaliação no começo da temporada para definir quais são as possibilidades de jogo? A gente tem muitos professores aqui que trabalham na escola e trabalham em clubes e em projetos que você não necessariamente escolhe com quem vão ser suas atletas. O que você sugeriria para esses professores? Tá. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Bradesco, que eu tinha a possibilidade de escolher por muitas vezes as atletas, mas essas escolhas eram voltadas para um crescimento e desenvolvimento da jogadora, para qual é a atleta que tem possibilidade de se tornar uma profissional. Então, por muitas vezes, a gente optava por uma atleta ou outra, não que fosse a melhor naquele momento, mas que poderia crescer. Então, vou fazer um paralelo aqui para uma atleta que foi sua, que chegou lá no Bradesco, que jogava numa função, e a gente tentou fazer com que ela trabalhasse numa outra função, e hoje ela é profissional, que é a Sofia,
A Sofia trabalhou com o Peter, eu atacava lá com o Peter. Quando ela foi fazer peneira lá no Bradesco, eu falei para ela, olha, eu gostaria que você virasse levantadora, por N situações. Inclusive, ela torceu o pé na peneira e machucou. Mas, cara, ela comprou a ideia e, assim, ao longo da carreira, ela entendeu. Então, assim, Peter, quando eu tinha a possibilidade de escolher, eu escolhi o que era bom para elas, para poder chegar, e depois que o grupo estava fechado, a gente tentava adaptar o jeito de jogar, né? Mas eu também trabalhei no Pinheiros com um time que tinha associado, o Feijão passou por isso no Paulistano também, então a gente tinha a possibilidade de escolhas de 4, 5 atletas, e as demais tinha que trabalhar, e também trabalho até hoje no universitário, né? No universitário, hoje eu estou na medicina do ABC, que para mim é uma grande escola, cara, a gente tem 29 atletas treinando de variados níveis, desde quem nunca fez manchete na vida até quem já jogou em clube. E aí eu tenho que identificar o que dá para fazer. Então, se serve para os professores uma dica assim, tente extrair o melhor do seu aluno dentro das possibilidades que ele tem, mas fazendo com que ele goste de jogar. Não obrigue-o a fazer coisa que você acha que é melhor para ele, sem perguntar para ele se é isso mesmo. Então, você vai pegar um cara grandão lá e vai falar, meu, você vai ser central. Mas o cara fala, pô, eu queria ser levantador, cara, sei lá, eu quero passar, enfim. Isso é uma outra coisa que ao longo da carreira, eu vou citar novamente a Irma, me ajudou muito nesse sentido, em falar assim, cara, não seja o teimoso de ter que ser tudo do seu jeito, ouça quem está jogando, vê se elas querem. Então, para os técnicos, vejam isso e dentro do que eles têm de melhor, aí sim, cara, esse time dá para jogar mais rápido, esse time eu posso jogar com as levantadoras no centro, levantando aberto, porque eu não tenho central e não apareceu, ou minha levantadora é muito grande e ela bloqueia melhor, enfim, faça as adaptações para que eles tenham resultado dentro do que eles podem te entregar. Olha só que legal. Quando a Sofia tinha 13 anos, ela veio jogar pra gente, ela era uma das maiores da equipe. Então, quando a gente olhava a equipe jogar, ela jogava ali no meio, mas no sub-13 todo mundo treinava tudo. Você olhava lá no treino, treinava tudo. Aí, no final da temporada, a gente teve uma temporada muito boa, eu perguntei pra ela, o que você quer do vôlei? E esperando uma resposta infantil, né? Eu queria saber quanto que ela estava investida no vôlei, era só isso. E ela falou, quero que se torne minha profissão. Depois que eu me espantei e voltei para mim mesmo, né? O espírito voltou para dentro do corpo, que foi um susto ter essa resposta. Perguntei para a Sofia, quanto que você está disponível a tentar outra função? E aí, no último ano que ela jogou com a gente 2 anos, a gente começou a fazer ela levantar. E aí, na liga inteira, ela provavelmente era a maior levantadora que tinha na liga. E fico muito feliz que ela tenha continuado esse trajeto com vocês lá. E, puxa, obrigado por ter feito continuado essa trajetória com ela. E, Sofia, um beijão para você. Hoje a gente vai jogar contra, a Sofia vai jogar no Ceará, na Superliga B, a gente vai jogar contra. Vamos ver se eu consigo marcar a bichinha, que não é tão fácil assim. Ela é muito, muito uma querida, uma querida. Ricardo, minha próxima pergunta para você é com relação aos intangíveis, aos aspectos extra-quadra. Então, você falou aqui para gente, né, de ter uma equipe organizada na quadra, que, né, no nível que você trabalha hoje, a técnica está a serviço do atleta e contanto que os problemas sejam resolvidos ou criados para o adversário, né? Que você também, tudo bem, ter 2 ou 3 formas de jogar para cada parte do jogo, para cada elemento do jogo, muito legal. Mas e aí as questões que a gente não consegue mensurar? A gente consegue medir saque e passe, a gente consegue medir eficiência de ataque, mas e as questões psicológicas, sociais, afetivas? Como é que isso funciona para você nas suas equipes? Tá. Isso também, ao longo do tempo, eu tenho estudado um pouco mais, tentado entender um pouco mais, né? Além da questão do feminino, de falar de parte fisiológica, ciclo menstrual, esse tipo de situação, as questões emocionais envolvem muito. O que eu tento fazer? Eu não sou psicólogo, eu tenho uma certa experiência com isso só. Eu tento fazer com que as atletas entendam que eu estou próximo delas dentro e fora de quadra. Que, cara, se vocês tiverem algum problema, eu tô aqui para te ouvir, que a gente vai ter que entender que em alguns momentos a gente vai poder passar por cima disso juntos ou não, mas que dentro de cada situação
é importante a gente saber se tem alguma coisa extra-quadra que pode influenciar. Aí a gente pode falar de problemas pessoais, problemas de saúde de família, ou, sei lá, questões com namorados, maridos, filhos, né? Falando de adulto, tem atleta que já tem filho, enfim. Mas essas questões que não são tão tangíveis, né? Que não dá para a gente anotar, atacou 4 bolas, acertou 2, são questões mais subjetivas, que eu acho que com o tempo que você vai conhecendo e convivendo com as atletas, você começa a perceber um pouco mais, fala assim, tem alguma coisa acontecendo ali que não dá para controlar aqui dentro do treino, né? Não dá para ela atacar 2 bolas a mais ou ela sacar 2 bolas a mais. Não é isso que está atrapalhando. E aí, chamar de lado, conversar. Hoje em dia a gente tem a questão do WhatsApp que pode ajudar bastante. Enfim, mas eu gostaria muito de ter um profissional próximo especialista nesse sentido, para poder ajudar e até intervir quando for necessário. Eu evito também de entrar muito numa área que eu não domino, mas eu também gosto de orientar, procurar ajuda quando precisar, né? Então, falando mais da questão psicológica, acho que foi para esse lado aí. Cara, é muito importante a gente dar a atenção que essa questão merece, ainda que nós não sejamos profissionais da psicologia, Sim. porque nós podemos pelo menos levantar a lebre aí de que alguma coisa está fora do eixo. Quando eu era, né, quando eu era técnico, porque hoje em dia eu sou técnico dos técnicos aqui no clube, então não tenho a equipe minha, estou no suporte dos técnicos. Vamos dizer assim, guardada a devida proporção, eu sou a irmã aqui do clube. Todo dia que eu tô lá na quadra, os técnicos estão dando treino, enquanto as meninas estão aquecendo, eu falo que eu vou fazer o run my rounds, né? Eu vou em todas as quadras e dou um high five, né, em todas as meninas, todo dia, e pergunto como elas estão. No começo é muito interessante isso, porque elas acham esquisito, né? O diretor do clube veio aqui, mas conforme a gente vai fazendo isso diariamente, elas se tornam mais confortáveis, já sabem que eu vou lá passar e dar um oi, perguntar como que elas estão, e já ficar de olho nisso também. Mas ao fazer essa mínima rotina de ir lá e perguntar individualmente no aquecimento, e aí, como é que tá hoje, beleza? Você começa a identificar um padrão, né? Você começa na tua cabeça, como adulto e quem tá no comando, identificar um padrão. Depois ali de algumas semanas, você indo lá e conversando, dando um oi, pergunta, e aí, como é que tá? Só isso. Você Sim. vai começar a identificar o dia que aquele padrão é quebrado. E aí, Exato. opa, acende a luz amarela, e aí você começa a observar e tentar fazer alguma intervenção, mesmo que seja para depois encaminhar para um profissional da área, mas a gente pode, com atitudes muito simples, que no começo não vão fazer muito sentido nem para você e nem para o atleta, porque você não sabe o que você está buscando. Esse que é o ponto, você não sabe o que você está querendo identificar, mas eu acho que é uma dica que a gente pode dar, principalmente para os técnicos que trabalham com base, que tem que ser o psicólogo, é o preparador físico, é o head coach, é o assistente, é o cara que dirige a van e faz tudo. É uma coisinha simples que a gente faz consistentemente vai nos ajudar a identificar quando algum comportamento foge do padrão, né? E não só consistentemente, mas intencionalmente. Acho que a intencionalidade que vai criar consistência. E se você fizer, hoje eu faço, amanhã eu faço um dia, não faço 3 dias. Faço uma semana, esqueço de fazer 3 semanas. Aí se torna inconsistente e não cria esse rapport, né, entre você e atleta, ou no caso do Peter, você e os técnicos e as atletas. Entendeu? Tem que ter uma intencionalidade para isso se tornar um padrão, se tornar consistente. Para você identificar eu acho que os padrões, né? Para você conseguir identificar esses padrões, acho que tem uma palavrinha que é chave, que eu chamo de acolhimento, cara. A atleta, se ela se sentir acolhida pelo treinador, é lógico que tem umas que você vai ter um pouco mais de afinidade, que você vai conversar de uma forma, outras que demoram um pouquinho mais para você conseguir. Mas se ela entender que você está do lado dela, cara, você vai conseguir identificar algumas coisas, e aí a gente para de pensar um pouco só na performance, né? Saber se ela está bem mesmo, se tem alguma coisa, então se tem problemas familiares, olha, eu estou aqui para qualquer coisa, se você precisar,
ou uma atleta que tem, sei lá, tá vivendo um momento, cara, não precisa vir no treino amanhã, tá tudo bem, descansa, vai dar um suporte. Acho que nesse tipo de atitude você acaba convencendo melhor o seu grupo e às vezes até ganhando jogos por conta disso, cara. Colocar as pessoas em primeiro lugar. Exatamente. Ricardo, Espetacular. vamos olhar um pouquinho desde lá do começo da tua carreira. Existe alguma coisa nos seus conceitos, na maneira de trabalhar, que mudou do começo da tua carreira para cá? Imagino que sim, mas você que vai dizer pra gente assim, como que era o Ricardo no começo de carreira e o que mudou de lá para cá? Pergunta difícil, hein? Mas vamos lá. Acho que tem tanta coisa que eu vou esquecer aqui, cara. Eu acho que uma das coisas que não mudaram foi a paixão que eu tenho pelo ensinar e pelo desenvolver e buscar performance. Acho que é mais fácil. Mas uma das coisas que eu acho que mudou muito foi, primeiro, a questão de treinar em quantidade, né? Quando eu comecei minha carreira, eu queria treinar muito, queria dar muito treino, muitas horas, pensando em minutagem mesmo. Cara, existiam na época estudos que falavam que um atleta profissional precisava de 10 mil horas para treinar, enfim, e eu me apoiava nisso, cara. Pô, tá treinando pouco, precisa de mais. Às vezes o treino não andava, não, 2 horas é 2 horas, não sei o quê. Isso acho que é o que mudou mais. Hoje em dia eu prefiro treino de qualidade do que de quantidade. Então, tem treinos ali que estão programados para 120 minutos que a gente acaba em 90 porque o que era para ser feito foi feito e pronto. Ou então, ao contrário, também serve. Cara, programou para 120, mas não tá saindo nada, cara. Às vezes é melhor você dar um break e falar assim, galera, ó, hoje não tá legal, eu posso planejar de uma outra forma para buscar esse objetivo. Às vezes o erro também é nosso, cara. Você programa uma coisa que você acha que vai dar certo e você tenta adaptar, né? Porque o planejamento é uma coisa e ali, às vezes, na hora você precisa adaptar por certas situações, sei lá, planejou um trabalho de bloqueio com 4 centrais. No meio do caminho, uma central se sentiu mal, ela tem que sair, você vai ter que mudar alguma coisa. E às vezes não dá certo, cara. Então, às vezes eu mesmo falo assim: olha, putz, hoje foi mal minha, o treino que eu preparei não tá dando certo, vamos dar descansar. Isso acho que é a coisa que mais mudou em mim desde que eu comecei, cara. Não me preocupar tanto com a quantidade em minutos, mas sim com o que precisava ser feito, né? Isso com certeza mudou 500%, né? E uma outra coisa que mudou também é que eu era um pouco mais enérgico. Acho que vai passando o ano, vai nascendo barba branca, cabelo branco, a gente vai entendendo que, olha lá, o Feijão também tá igual eu. O Peter ainda não, né, Feijão? Menino mais novo aí. Na É distância não novão. parece, mas se der um zoom aqui, você vai ver bastante já, viu? O meu dá para ver a distância, perto, qualquer. Eu meio que reagia às atletas quase sempre de uma forma enérgica, cara, quando eu estava começando. E eu fui entendendo que nem todo mundo responde ao feedback da mesma forma. Então, cara, vai ter atleta que se você cutucar, ela vai ter atleta que se você cutucar, ela piora. Como vai ter atleta que às vezes você não fala nada, ela vai, voa, e a outra que não fala nada fala assim, ué, ele não vai falar comigo. Então, isso é uma outra coisa que eu comecei a entender também, que cada indivíduo reage de uma forma, que não adiantava eu querer ser o Bernardinho old school lá, que a gente viu muito tempo, mas também que não adiantava eu ser um cara que não falava nada. Então, isso também mudou bastante desde o começo. Então, hoje em dia, quando vamos chamar de bronca, né? Não é que seja uma bronca, mas vamos chamar de bronca. Quando eu atuo de uma forma um pouco mais enérgica, é porque é uma coisa muito pontual e sempre para a situação e nunca para a jogadora. Eu acho que a exposição individual faz com que não só ela, mas todas as outras sintam. E quando for alguma coisa individual, pode acontecer num momento ou outro ali, a gente também sente emoções durante o jogo, elas entenderem que não é nada pessoal, né, cara, que às vezes você vai pegar no pé, você vai ser um pouco mais enérgico, mas porque você acredita no potencial dela, e não por qualquer outro motivo que você quer expor, você quer humilhar, enfim. Acho que isso foi o que mais mudou. Olha, que legal. O tempo fazendo as mudanças acontecerem e a gente vai melhorando o nosso trabalho e os filtros
vão ficando, né, mais seletivos, vão ficando melhores e ajudam bastante a gente na nossa atuação, desde que a gente tenha olhos e ouvidos abertos para aprender. Inclusive, não inclusive, mas o máximo possível com os atletas, eles ensinam demais, demais. Ricardo, você falou pra gente muitas coisas legais aqui hoje, e eu quero saber agora da onde vem essa informação, como é que você estuda, quais são os meios que você utiliza para estudar, se você tem alguma rotina de estudos, compartilha aqui com a gente um pouquinho sobre isso. Tá. Hoje em dia, os meios mais utilizados são, primeiro, o networking, né? Vocês dois já consultei várias vezes sobre coisas que vocês fazem nos lugares que vocês trabalham e sempre foram muito solícitos em expor. A segunda coisa é através dos papers, né? Então, artigos aí que estão saindo em algumas questões. O Peter ficou felizão. O Peter é um consumidor voraz Gente, de tem papers. tanta coisa que é publicada, e quando a gente fala de publicação, nós estamos falando de papers publicados vou ficar empolgado aqui, deu até uma quentura agora aqui, em periódicos científicos, porque a gente sabe que teve um crivo, passou por um crivo, foi um estudo realizado com critério, né? Exato. Observando método científico, e tem muita informação importante que é altamente aplicável. Nós, professores de educação física, técnicos de voleibol, precisamos muito fazer o network que você falou aí, Ricardo, mas a importância de se estudar os papers e as publicações científicas nunca vai diminuir, no meu ponto de vista. Eu não consigo ser um consumidor voraz, tipo Peter, assim, de papers, e nem igual feijão de livros e livros, por N motivos, principalmente pela demanda de tempo que as atividades, não só profissionais, mas pessoais, demandam. Mas, cara, eu gosto muito de ver o que está acontecendo e de conversar com pessoas, principalmente de locais distantes de onde eu estou, né? Lógico que existe o network do dia a dia, né? Então, cara, eu troco muito hoje em dia com o pessoal do SESI, com o pessoal de Barueri, que são equipes que estão mais próximas ali, que eu tenho grandes amigos trabalhando nessas instituições, mas também falo com o pessoal do Fluminense, pessoal do Flamengo, pessoal ali mais que eu tive mais contato no período da base. Então, são o network, os papers e os vídeos, cara. Tá aí YouTube hoje em dia, tá aí o que vocês estão fazendo, sensacional, cara. Conhecimento compartilhado, e além de ser compartilhado, ficar disponível, né, cara? Então, se eu não conseguir assistir num dia, então eu ouço muito podcast no carro, né, cara? Então, tá indo para um lugar, tá indo para o outro. Hoje em dia eu trabalho mais próximo da minha casa, mas quando eu trabalhava no Bradesco, era 40 minutos todo dia para ir e mais 40 para voltar. Eu tinha que fazer alguma coisa produtiva nesse período aí. E aí eu comecei a ouvir muita coisa. Começou com os audiolivros lá atrás, né, que tinham, mas depois, quando vieram os podcasts, a cabeça fez assim, né, cara? E aí só atiça mais a curiosidade, porque, sei lá, eu lembro da época vocês começaram lá, o Feijão falava muito do Gold Medal Square, né? Vamos estudar isso aí, o que é isso aí? Aí vinha da Doug Bill, não sei o quê, aí, agora eu gosto muito de pedagogia do jogo, né? Então, cara, aprender a jogar jogando, cara, onde eu busco informação para poder entender. Então, hoje em dia eu trabalho numa escola de vôlei, que eu sou coordenador, que chama H10, e o diretor é o Valtinho é do handball, cara. O cara é fera também nessa questão pedagógica. A gente troca muito de uma modalidade que a gente pode transportar para outra, né? Tem muita coisa do futebol que é publicado diariamente, cara. Então, semana passada mesmo eu estava falando com o Feijão sobre a questão de scans, né? De antecipações e visualizações, quantidade de scans dos levantadores. Cara, isso vem lá do futebol. Quantas vezes o cara olha para vários lugares antes de dar um passe? Enfim, eu gosto, eu sou muito curioso. Então, a curiosidade faz com que a gente corra atrás de alguma forma, né? O Ricardo é dos nossos, hein? Esse. Dá até uma quentinha no coração. Ricardo, agora a gente vai partir para o nosso quadro Ataque e Defesa, aqui no canal Ataque e Defesa, que são 4 perguntinhas
que a gente faz para todos os nossos convidados. E a primeira pergunta que eu tenho para você dessa última parte da nossa conversa hoje é: o que que você aprendeu no último ano, nos últimos 12 meses, que se tornou parte importante do seu trabalho? Boa. Vou estender um pouquinho para 15 meses, pode ser? Lógico, manda ver. A gente estava lá no Bradesco e no último ano do projeto a gente conquistou uma vaga para a Superliga A. E do nada, em questão de 6 meses, a gente, vou colocar um paralelo, a gente foi do céu ao inferno, o projeto acabou. E todo mundo foi desligado, que não queria continuar nos núcleos de formação, né? Eu nada contra quem trabalha isso, mas eu gostaria de ter continuado na competição, e lá acabou, então eu fui buscar o mercado para competição de novo. E aí, nesse último ano, eu aprendi muita coisa. Dentre elas, eu aprendi que o profissional que tem um caminho tranquilo, que não passa a perna em ninguém, vai ter espaço em várias oportunidades, em vários locais, né? Então, graças a Deus, eu tive algumas propostas e alguns convites no âmbito competitivo ou não, mas isso eu acredito que foi por conta do trajetória que eu levei. Então, assim, nós nos conhecemos há muito tempo e eu nunca ouvi falar nada mal de vocês, e eu também prezo muito por isso, por não sacanear, né, entre aspas, crescer pisando em alguém. Então, isso eu aprendi que foi muito bom, porque me trouxe retorno quando eu tive um momento de dificuldade, né? Uma outra coisa que eu aprendi nesses últimos 12 meses, aí 15 meses, é que se você olhar mais para o todo do que para você, você só tem a crescer. Então, hoje em dia, por exemplo, eu estou no adulto de São Caetano, mas eu ajudo os profissionais da base com várias questões, administrativas ou não. A gente tem a supervisão, que é a Marina, que é também, cara, um ícone do voleibol feminino aqui de São Paulo, né? E quando a gente consegue tentar ajudar todo mundo, isso volta, cara. Então, isso eu aprendi também. E, por fim, nesse período que eu fiquei com um tempo mais ocioso, né? Porque enquanto eu estava no Bradesco, eu não tinha tanto tempo quanto eu tive nesse período que eu fiquei no mercado. Eu aprendi que se a gente conseguir organizar o nosso tempo de uma maneira mais adequada, dá tempo de fazer tudo. Em algum momento da minha vida, eu dediquei muito tempo só para o trabalho e pouco tempo para mim ou para a família. Hoje em dia eu consigo equalizar isso de uma forma mais estruturada, entender que vai ter momento para tudo e que dá tempo de fazer tudo, que não precisa bater um desespero. Acho que foi isso que eu aprendi mais nesses últimos 12 meses aí. Preciso fazer uma mentoria com você em relação a isso, hein? Vamos lá, vamos lançar um produto, mentoria de gestão de tempo para técnicos de voleibol que não tem tempo. Ai, cara, muito bom, muito bom. Ricardo, a segunda pergunta é a seguinte: o que você acha que a gente devia ter te perguntado e não perguntou, ou alguma coisa que quem está assistindo precisa saber e a gente não conversou aqui? Essa pergunta é difícil, cara. Cara, eu acho que vocês perguntaram tudo que eu perguntaria. Foi bem completo, bem legal. Eu acompanho os episódios, cara. Eu sei lá, vejo vários. Eu não consegui assistir todos ainda, porque vocês estão numa produção incessante de conteúdo. Mas acho que foi tudo legal, cara. Acho que não faltou nada, não. Roteirista é bom, então, hein? Roteirista é bom. Tem um cara que aí que tá melhorando, tá aprendendo a fazer roteiro de podcast. Exatamente. Ricardo, esse projeto, graças a Deus, a gente tem tido um retorno muito legal, e a maior parte da qualidade desse produto que a gente vem fazendo para os profissionais no Brasil é por conta dos nossos convidados, né? Os convidados são cada vez melhores que passam por aqui, e a gente pede ajuda para que a gente continue trazendo gente de qualidade. Então, indica para a gente 2 pessoas que você acha que poderiam contribuir e vir aqui ter uma conversa com a gente. Bom, vamos lá. É difícil indicar alguém que ainda não foi, né? Mas vou tentar. Eu gostaria que vocês conversassem com a Irma. Eu acho que ela tem muito a agregar
a gente que ainda está trabalhando, mas principalmente as novas gerações de profissionais que estão chegando, né? A gente, não sei como que está aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, os novos profissionais estão tentando ir por um caminho diferente do que nós fomos, né? Então, eu falei que eu comecei trabalhando de graça, acredito que todos vocês passaram por isso em algum momento, e hoje em dia o pessoal, a primeira pergunta que está fazendo é quanto que eu vou ganhar. Então, acho que ela podia ajudar muito a abrir a cabeça dessa galera aí, né? E assim, hoje em dia eu vivo de voleibol, graças a Deus, mas por muito e muito tempo eu fiz outra coisa paralelo ao vôlei para poder sobreviver, né? Cara, tô falando aí de 21 anos de federação, né? Então, demorou um pouquinho, mas deu certo. Aí eu acho que seria uma pessoa que agregaria muito ao podcast. E, cara, outra pessoa, eu não sei o nome, eu não sei nem quem seria, mas eu gostaria muito de ouvir alguém das categorias de base que trabalha na Itália, para saber o que está acontecendo lá, o que foi feito lá, Boa. porque a gente está vendo aí as seleções italianas de base, adultas, chegando o tempo todo, mas eu não sei falar quem, entendeu? Acho que aí é com vocês. Mas, cara, a gente até conversou com a Jack Torelli, que deu uma boa ideia um pedacinho, de como que é. Eu vi um pedacinho, mas eu queria, se eu pudesse indicar alguém, eu queria alguém que estivesse ali, ó, trabalhando no Clube Itália ainda, vendo o que está acontecendo, ou no Clube Itália, ou sei lá, na base do Conegliano, o que eles estão fazendo lá, entendeu? Uma coisa espetacular, com certeza. Direta, assim. Acho que saindo um pouco dos padrões aí, dos medalhões, eu acho que seria muito legal. Bom. Muito bom. Pô, espetacular. Vamos buscar essa pessoa aí da categoria de base da Itália. E, Ricardo, a última pergunta é a seguinte: você gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para a gente? Eu anotei aqui, ó, planejamento. Bora. Bom, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu acho muito legal, antes de perguntar, eu queria parabenizar vocês, não só pela questão do podcast, mas pela oportunidade de troca de experiências através das redes sociais, que vocês publicam muita coisa, e dos cursos, né? Eu ainda não tive a possibilidade de fazer, mas eu farei, em algum momento, o curso de vocês. A minha pergunta é se vocês pretendem entender esse projeto de podcast para nichos definidos. Por exemplo, na terça-feira nós vamos falar só sobre voleibol feminino de base. Na quinta, masculino de base. Na outra semana, vamos falar sobre voleibol master. O que está acontecendo por aí? Se vocês pretendem nichar o podcast de vocês em algum momento, e se vocês pretendem, emendando na própria pergunta, criar um grupo com os convidados que já participaram do podcast para troca de experiências. Aí já é uma pergunta e um pedido também. Caraca, esse pedido aí é espetacular, essa ideia é espetacular, hein? Caramba, olha aí, Peter. Não tinha pensado nisso ainda. Vai ainda. ser um grupo com mais de 80 pessoas. Caraca, que ideia boa. Muito boa ideia. Vamos pensar seriamente sobre isso. E a ideia de nichar o podcast, eu vou ter que fazer a mentoria com você de administração de tempo. Vamos lançar essa mentoria aí. Vamos lançar essa mentoria. A perninha do DNA. É isso. Cara, não sei, Peter, o que você tem a dizer aí? É uma outra boa ideia. Exatamente. É uma outra boa ideia. A gente precisa amadurecer essa ideia, mas, cara, é muito boa. É muito. Rafael. Não havíamos pensado sobre isso ainda, mas Rafael, é uma excelente ideia. Talvez pulverize um pouco a audiência, né? Não sei se isso é bom, né? Mas talvez, em algum momento, pode ser legal também. Sei lá. Semana de categoria de base. Isso aí. Pessoal da Tizan aí, ó, fica a dica, hein? Para produzir isso com a gente. Boa. Não sei. Ricardão, cara, não sei nem como te agradecer, meu irmão. Muito obrigado. Esse tempo que você dedicou a gente aqui, cara, eu anotei uma porrada de coisa que eu com certeza vou usar no meu trabalho aqui, na minha realidade, não só do meu time, mas como
esse projeto aqui do podcast, que você acabou de nos dar 2 ideias espetaculares, e ver a sua evolução como técnico de voleibol e a sua evolução pessoal, para mim, é uma grande vitória, cara. A gente começou meio que juntos ali, passamos por muitas coisas parecidas nas nossas realidades, eu lá no Paulistano, você no Ipiranga, e tem muita correlação aí de aprendizados e experiências que a gente compartilha, que ver aonde você está hoje, tudo que você conquistou, para mim é uma felicidade imensa, cara. Então, parabéns por tudo que você construiu, obrigado por todas as trocas, obrigado pela amizade que a gente tem, e eu só desejo para você mais e mais sucesso, meu irmão. Valeu demais, cara. Quando eu conheci você, Ricardo, você vestia calça vermelha e camisa branca. Estava lá no Bradesco e eu já falei isso para a Natália, todo mundo que trabalhou lá, que veio aqui conversar com a gente. Quando vocês entravam no ginásio, além da impressionante composição atlética dos atletas, você olhava para a comissão técnica e você falava, dava aquela respirada fundo e falava, "Ah, vai ser difícil hoje. Hoje vai ser foda. Hoje vai ser difícil." Mas e eu sempre fui uma pessoa que observa muito. Observar a maneira como você se comportava e se comporta ali na lateral da quadra é inspirador. Ver a dedicação e o amor pelo esporte é realmente inspirador. Eu te desejo, primeiro, te agradeço por ter separado um tempo na tua agenda para vir falar aqui com a gente, para trocar essa ideia, para deixar esse registro na internet. E depois, para te parabenizar pela trajetória incrível que você vem traçando no mundo do voleibol, um técnico espetacular, uma pessoa melhor ainda, desejando para você muito mais sucesso. Obrigado. Pô, cara, eu não sei nem como agradecer a vocês dois, eu tenho os dois como amigos, né? E infelizmente a gente não se encontra muito pessoalmente por vários motivos, mas a gente está sempre em contato quando dá, né? Então, cara, primeiro dizer que foi uma honra estar aqui, cara, um espaço onde tantos já passaram, olímpicos e não olímpicos, mas todos profissionais de referência e muito respeito, né? E pessoas que agregam muito à nossa profissão, né? Então, cara, eu não sei nem como agradecer a oportunidade. Confesso que estava um pouco nervoso de falar depois de tanta gente boa que já passou por aqui. Cara, o que será que eu vou falar, né? Então, lá nos primeiros episódios, cara, cita aí uns livros aí, cara. Falei, putz, vocês me perguntaram o livro, eu vou falar qualquer um que já falaram, porque todo mundo falou um monte de livro aí, não tem mais livro para falar. Então, cara, obrigado, queria agradecer demais. E também parabenizar os dois, cara. Eu acho que compartilhar conhecimento é uma das coisas mais nobres que acontecem em várias profissões, em vários nichos. E o que vocês fazem hoje, cara, vocês oportunizam os profissionais que querem aprender a ter um acesso fácil à informação, né? Praticamente o cara não tem que procurar, ele se inscreve no canal aí e aparece lá uma notificação, ó, tal dia tal pessoa vai falar. Então, cara, essa informação chega muito mais fácil e de muita qualidade. Então, parabéns aos dois. Eu gostaria de desejar vida longa ao canal de vocês e que a gente tenha outra oportunidade de conversar daqui a uns bons anos e falar, lembra aquele dia que a gente falou isso aqui e tal, e que vai ser bom. Então, obrigado, cara, obrigado por tudo e continuem, vocês são inspiradores. Valeu, meu irmão, obrigado mesmo. E já fica o convite para você voltar para a gente falar de outros temas também, a gente fala de outros temas mais nichados, como você bem deu essa ideia, certo? E a gente tem muito orgulho. Quero falar e quero ouvir. Quero discutir. Quero provocações. Boa, aí boa. Vai ser legal. A gente adora essa linha também. Boa, é isso aí. Que a gente faz o que a gente faz. É isso aí. E, a gente só adicionando ao que você falou aqui, a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente faz, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, a gente faz isso com muito amor e muita seriedade, né? E o canal que a gente também está construindo um ecossistema que girando
em torno do voleibol, que é muito interessante. Nós, na linha educacional, Paulinho também com a hora do coach, né, o Serginho com uma área mais de entretenimento, o Talmo com lições olímpicas. Quem tem a oportunidade de ouvir o Talmo falando, cara inspirador. Agora o Quinho Sabiá com a parte de memórias do vôlei, que o cara é uma enciclopédia, e outros projetos também virão dentro do canal que vai fazer nosso esporte crescer cada vez mais. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio incrível. O Ricardo é incrível mesmo, muitas lições. A gente vai ter muitos cortes desse episódio, com certeza, com muitas lições legais para a gente. E não esqueça de clicar no QR Code que ficou na tela aqui, o episódio todo. Faz a inscrição lá do nosso curso, DNA do Líder Esportivo. Você descobrir as 6 habilidades fundamentais para se tornar o melhor líder no esporte, seja lá o vôlei, seja lá outros esportes que você queira trabalhar, certo? E para vir para os Estados Unidos, Peter Bristotti, com quem que eles falam? Volta lá no comecinho do episódio e você vai escanear o QR Code da Nexus Next, conversar com o Lucas Negrin para você vir para os Estados Unidos, dolarizar patrimônio, abrir a sua empresa. E você sabia que a Nexus Next administra uma empresa que você eventualmente abra aqui nos Estados Unidos sem necessariamente você estar por aqui. Olha só as oportunidades. E se você é como o Ricardo e tem os seus vários milhões de libras esterlinas guardadas, você pode investir aqui nos Estados Unidos também. A Nexus Next vai administrar esse patrimônio para você aqui dolarizado. E se você é um profissional do voleibol, Feijão, jogador, técnico de voleibol, fisioterapeuta, qualquer profissão envolvida no mundo do voleibol, quem que você precisa contactar para ter uma gestão profissional da sua carreira? Team GM, né? Team GM, nosso querido amigo GG Maciel e toda a turma da Team GM, que é a melhor agência de atletas e técnicos de voleibol do Brasil e do mundo e região. Isso aí. Galera, valeu, muito obrigado. Grande beijo a todo mundo. Curte, compartilha, faz esse episódio chegar a muita gente, porque foi realmente espetacular. Exatamente. Deixe seu comentário aqui no YouTube e volte para conferir o próximo. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo. E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor
como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí. A gente te vê do lado de dentro.